Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta no nosso canal, fazendo aqui um review de uma Bíblia de estudo, vocês pedem muito, e então eu estou fazendo aí uma série de review de Bíblias de estudo, tá bom? Não é fácil, né? A gente tem alguns trabalhos de fazer duas gravações, depois a edição, e às vezes também não dá certo no final da edição, mas essa acredito que vai dar certo. Se você está assistindo é porque deu certo, né? Então eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho, deixar o seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo, tá bom? A política do YouTube é essa: você tem que assistir o vídeo, nem que seja aí 1 minuto ou 2 em diante, e curtir também o vídeo para mostrar que o nosso trabalho é um trabalho relevante, para que o YouTube possa divulgar para as outras pessoas assistirem também, tá bom? Nós estamos ainda na meta de chegar a 1000 inscritos e com a tua ajuda nós vamos atingir essa meta. Eu vou estar apresentando hoje aqui, ó, a Bíblia de Estudo do Pregador Pentecostal, publicado pela Sociedade Bíblica. Essa daqui ainda é a edição um pouco antiga, né? Porque é a edição feita com o texto da Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, certo? Vem dentro de uma caixinha, ó. Aqui você tem um exemplo de um sermão atrás dela. Você tem um exemplo aqui do sermão. É dessa forma que ele vai trabalhar todo o sermão, que é o sermão 897, né? O maior nome do universo, Filipenses 2:11. E dentro dessa caixinha, muito boa, material bom, resistente, certo? Não é caixinha de material fraco, tá bom? Aí aqui dentro você tem a Bíblia de Estudo, marrom, coloquei uma capazinha de plástico para proteger ela. Essa daqui não é minha, é emprestada, vou já devolver, né? Marrom, tá certo? Aqui nós temos o índice de pesquisa, ó, o índice de pesquisa, que é muito interessante. As Bíblias de Estudo deveria vir com esse índice de pesquisa aqui, certo? Ó. E tem a sua lombadazinha com o tema da SBB e é o símbolo da Almeida Corrigida, Almeida Revista Corrigida, onde tem um texto bíblico com a espada entre elas, certo? Eu vou estar mostrando para vocês por dentro aí, então vai ser um review bastante interessante que eu mostro cada detalhe dela, tá certo? Você que está conosco agora, continue, porque agora nós vamos para o nosso review de hoje. Meus irmãos, eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia do Pregador Pentecostal, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ela tem um detalhe aqui embaixo, relevo, é um detalhe de um pergaminho com umas tochas saindo de cima dela, para simbolizar aqui a pregação pentecostal, que é baseada no texto bíblico com a manifestação do Espírito Santo. Esse autor é um pastor da Assembleia de Deus, certo? Uma capa simbolizando ali um couro, sendo um couro sintético, né? Aí nós temos aqui a cartolina vermelha para proteger a contracapa e também uma dedicatória com a capa de rosto. Ela veio com a Almeida Revista e Corrigida. Temos também ela na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa daqui é uma das primeiras edições, que é a Almeida Revista e Corrigida, certo? A folha de rosto normal. Aqui tem todo o sistema dela, ela é 16 por 22, tem 2.272 páginas, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2016, certo? Aqui tem a Bíblia do Pregador Pentecostal, texto bíblico, né? Sermões e recursos básicos de teologia. Ela tem mais de 1000 sermão. E também no final dela tem um curso básico de teologia para você poder estudar dentro da visão pentecostal, certo? Ó, revisão dos quadros. Aqui é do pastor Erivaldo de Jesus Pinheiro. É o autor do sermão de estudo e também o curso de teologia bíblica do pastor Erivaldo de Jesus Pinheiro. Aí nós temos projeto gráfico. Aqui vem um índice normal, como todas as Bíblias têm. Ela contém índice de sermão. Como vocês podem ver aqui, ela contém índice dos auxílios, ela contém aqui o agradecimento, a introdução, prefácio com os livros Antigo Testamento, separado aqui entre colunas, né? Na verdade é colunas, onde você tem a sigla de cada livro. É importante você conhecer a sigla de cada livro para você entender qual a indicação do livro que você está lendo, né? Por exemplo, Esdras, você tem um E e um D, para indicar o livro de Esdras. Neemias, um N e um E para indicar o livro de Neemias. É coisa básica, mas que algumas pessoas ainda não conseguem compreender. Aqui nós temos o Novo Testamento, da mesma forma, entre colunas,
páginas, né, capítulos e páginas. Isso aqui é interessante, ó. Livro de Mateus, MT, indicação abreviada, 28 capítulos, ele está na página 1383. Então, Mateus tem 28 capítulos. Aí você vai, Efésios 6, aí vai. Isso aqui é interessante você estudar também, para ter todo o auxílio na hora que você for fazer o seu sermão. Nós temos aqui o auxílio, ó, concordância bíblica, concordância temática, dicionário conciso, tabela de pesos e medidas, cronologia bíblica, plano anual de leitura da Bíblia e textos famosos da Bíblia. Esse aqui é um auxílio que tem também no final dela, logo depois do curso de teologia básico, tá bom? Índice dos sermãos, ó, Antigo Testamento, livro do Gênesis. Aqui são todos os sermões no livro do Gênesis, 57 sermão no livro do Gênesis, ó. O mover do Espírito na terra, primeiro sermão, vamos pular aqui, ó. As lições espirituais da vida da mulher de Ló. Você tem aqui o sermão, que é o 26, né? 26º sermão. Aqui você tem o texto bíblico baseado, ó. Aqui o texto bíblico baseado no sermão, onde ele está apresentando. Nós vamos mais para cá, ó. Lições espirituais do jumento, ó. Você tem aqui, ó, 48º sermão, a página 42, versículo 26 do livro do Gênesis. Entendeu? Aí você tem aqui, ó, Êxodo. Aqui é o livro do Êxodo e também tem todos os sermões aqui no livro do Êxodo, ó. O dom de operação de maravilhas, capítulo 11, versículo 10, sermão 66. Então você vai, ó, todos os sermões do Antigo Testamento, em todos os livros, ó. Levítico, sermão, Números tem sermão, Deuteronômio tem sermão, Josué tem sermão, Juízes, ó, todos os livros da Bíblia. Ruth tem seu sermão, 1 Samuel e 2 Samuel, ó. Reis, 1 e 2 de Reis. Vamos pegar aqui um aleatório. Estou pegando aqui aleatório. A 1 de Reis. Sermão 236, as lições espirituais da Arca do Concerto. Capítulo 6, versículo 19. Sermão 246, restaurando o altar do Senhor. Capítulo 18, versículo 30. Certo? Ó, Juízes, sermão 182, Jael, uma mulher que saiu do anonimato. Ó. Capítulo 5, versículo 24 de Juízes. Sermão 187, Sansão, o campeão de Deus. Capítulo de número 11, versículo 24 e 25. Então veja que todos os livros têm o sermão que foi feito pelo pastor Erivaldo de Jesus, ó, Provérbios. Então assim, você vai ter uma Bíblia que vai te dar um recurso, um auxílio, onde você vai ter uma noção de como fazer um sermão em cima daquele livro. Ó, livros difíceis de fazer em sermão. Difícil, eu estou dizendo assim, difícil quando poucas pessoas ministram em determinados livros, como por exemplo, Cantares. É um livro que poucas pessoas ministram, e quando vai ministrar é um tema só. Aqui você veja, ó, 503 o sermão. As lições espirituais do Lírio. Você vai ter aqui, ó, capítulo 2, versículo 2. Então, o pastor Erivaldo, ele tem um sermão em cima desse capítulo de Cantares. Ó. Provérbios também, que é poucos que ministram em cima do livro do Provérbios. Ó. Você tem todos os sermões aqui, ó, certo? Todos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós. Todo o Antigo Testamento está feito sermões, ó, todo, até Malaquias. Então, no Antigo Testamento, você vai encontrar 658 sermão temático dentro do Antigo Testamento, de todos os livros do Antigo Testamento. Então, aqui tem 656 sermão que você pode estudar. Eu vou mostrar como é que funciona o sermão. Ó. Novo Testamento. Aí você tem Mateus, logicamente, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vou pegar aqui um de João. Sermão 759. O selo de autenticação do Espírito Santo, ó. Capítulo 6, versículo de número 27. Vamos para Lucas. Pronto, ó. Sermão 728. As lições espirituais da mulher do fluxo de sangue. Capítulo 8, versículo 44. Vamos pular aqui para Marcos. Vamos retornar para Marcos. Sermão 704. O perfeito poder libertador de Jesus, ó, capítulo 5, versículo de número
15 do Evangelho escrito por Marcos. Aí você vai mais um pouco para frente aqui, você vai encontrar textos das epístolas, ó, Tiago, 1 de Pedro, ó. Todos os livros têm, ó. Todos do Novo Testamento como do Antigo Testamento, ó. Aí juntando tudo, o Antigo com o Novo Testamento, você vai ter 1002 sermão bíblico, certo? Fora o curso de teologia, ó. Curso básico de teologia. A doutrina de Deus, que é a teontologia, a cristologia, a doutrina de Cristo, a bibliologia, a doutrina da Bíblia, o paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, a angiologia, a doutrina dos anjos, a antropologia bíblica, a doutrina do homem. Então você tem aqui, ó, todo o estudo do curso básico de teologia. A martiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, eclesiologia, a doutrina da igreja, escatologia, a doutrina das últimas coisas, homilética, a arte de pregar, e hermenêutica, a arte de interpretar o texto. Aí você tem aqui as 10 perguntas que os pregadores mais fazem. Como fazer para me tornar um pregador bem-sucedido? Como fazer para memorizar muitos versículos da Bíblia? Ó, todas as perguntas, ó. Qual é a diferença entre ensino e pregação? Qual é a importância da homilética, da hermenêutica na vida do pregador? Então você tem aqui as perguntas que é respondida pelo pastor Erivaldo. Pérolas para o pregador. Jesus Cristo do Gênesis ao Apocalipse. O Deus do Gênesis ao Apocalipse. O Espírito Santo no Gênesis ao Apocalipse. Ó. Aqui são indicações de alguns temas de estudos revelados ao pastor Erivaldo de Jesus. Uma palavra de agradecimento, né? Ele agradece, pastor Erivaldo de Jesus, é servo de Jesus Cristo, ministro do Evangelho, bacharel em teologia e bacharel em direito, escritor e pregador. Aqui é o agradecimento do pastor Erivaldo de Jesus, que é da Assembleia de Deus. Ó. Introdução geral. A Bíblia é o livro dos livros, né? Recursos oferecido pela Bíblia do pregador pentecostal. Aí vai falar, ó. O objetivo dessa Bíblia do pregador pentecostal é colocar à disposição de todos os obreiros da seara do Senhor Jesus Cristo uma ferramenta indispensável para o exercício do ministério cristão. A finalidade desses sermões e recursos teológicos não é acrescentar nada à palavra de Deus, pois o texto sagrado não necessita de nenhum acréscimo, nenhuma sociedade onde as pessoas vivem na correria e sem tempo para estudar uma Bíblia com sermão prontos e recursos adicionais. Podem facilitar a vida de milhões de pessoas. Então, o intuito do pastor Erivaldo aqui não é que você simplesmente pregue com o sermão dele, mas é que você tenha recursos em questões rápidas. Foi chamado para ministrar uma hora antes ou 2 horas antes. Aí você recorre a essa Bíblia e você tem um recurso muito bom para você ter a forma de pregação, né? Então aqui, ó, tem um prefácio da edição, a 4ª edição da Almeida Corrigida. A Almeida Corrigida é o livro, é a tradução oficial das Assembleias de Deus ao Antigo Testamento. Aí você tem o livro do Gênesis, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, origem, né? Aprendizado, a forma que Deus é visto em Gênesis. Então, ele vai trazer uma noção em cima da apresentação de Deus no livro do Gênesis. Esse é o tema que o pastor Erivaldo vai trabalhar, entendeu? A forma que Deus é visto, que é o aprendizado. Aí tem a introdução, bem básica, uma introdução bem básica, certo? Ó, você tem um sermão do livro do Gênesis, a conclusão. Pronto, terminou aqui, você vai entrar no texto. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, ó. Gênesis, capítulo 2. Aí aqui é o sermão, para você ver o exemplo do sermão, como é que funciona. Ó. Primeiro sermão, o mover do Espírito na terra. A introdução, vai dar a introdução. Aí tem os tópicos. Primeiro tópico, o mover do Espírito Santo na criação até Cristo. Vai apresentar tópico 1, da criação até Cristo. Tópico 2, né? Capacitou José a administrar o Egito. Tópico 3. Capacitou Josué para este suceder Moisés.
Então é o mover do Espírito Santo na criação até Cristo. Vai trazer a apresentação. Tópico 2. O mover do Espírito Santo de Cristo até o Pentecostes. Aí tem todo o subsídio aqui, ó. Tópico 3. O mover do Espírito Santo no Pentecostes até o arrebatamento. Todo o subsídio com a conclusão. Então é assim que funciona o sermão que o pastor Erivaldo ele vai trazer dentro de cada livro, ó. Um tema, a criação e imagem de Deus, com a introdução, aí tem os tópicos, dando a indicação do sermão. Então ela é toda feita desta forma, tá bom? Ó, tem um tamanho de diagramação da fonte muito boa, dá para se ler de longe, eu estou longe dela aqui, estou mais ou menos aqui uns 70 centímetros de distância da letra aqui, certo? Eu estou lendo normalmente, dá para ler tranquilamente, tá bom? Você tem aqui as indicações também que são bastante grandes, indicações ou referências cruzadas do texto bíblico, bastante grande, ó. Então ela é toda desta forma, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Uma moça chamada Diná, sermão, mesmo jeito, não tem diferença, porque ela é uma Bíblia sobre sermão, ó. Você não vai encontrar nada além daquilo que o pastor tem apresentado, sermão, tema, introdução e por aí vai, certo? Ela tem aqui, deixa eu fechar um pouco ela aqui, ó. Ela tem aqui um índice, tem um índice, tá vendo, ó, na borda, que é muito interessante. Poucas Bíblias têm esse índice, a não ser algumas Bíblias completas, como a Pentecostal de Harpas, completa, ela tem esse índice. Ó, isso aqui é interessante, porque aqui você encontra as iniciais, aquilo que eu falei no início. Tem que entender as iniciais para você poder compreender onde é que está o livro, né? Então aqui você tem as iniciais do Novo Testamento, em vermelho, e do Antigo Testamento, tá bom? Vamos aqui para o Novo Testamento, ó. Abri em cima de um sermão aleatório do Novo Testamento. O único mediador entre Deus e o homem. Texto. Sermão 920. A excelência do ministério. Sermão 921. Tá aqui, ó. O texto fica aqui, ó. Todos os textos ficam aqui, ó. 1 de Timóteo 3:1. Aqui também, ó. Não sei se dá para ver. 1 de Timóteo 2:5. Certo? Tá aqui o texto. Vamos voltar aqui para os evangelhos, ó. Que é Coríntios, ó. Coríntios. Atos, 4 segredos de uma igreja que cresce. João, eis o Cordeiro de Deus. Ó, tá aqui o texto, entendeu? Ó, em vermelho as indicações, com o capítulo em vermelho e o texto está em preto, tá bom? E os versículos em negrito, destacado em negrito, os versículos assim, toda a Bíblia tem desta forma, ó. Deixa eu passando aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Vamos lá, em Mateus, o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus. Mesmo sistema, o sermão são todos iguais, tá bom? Não vai mudar nenhum, são todos os sermões iguais, onde você pode ter uma noção daquilo que o pastor quer apresentar. Eu estou chegando aqui no final da Bíblia, para nós vermos um auxílio aqui interessante, ó. Auxílio, ao último sermão, sermão de número 1002. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, ó. Sermão 1002, em cima de Apocalipse 22, 21. Vamos lá. Auxílio. Curso básico de teologia. Curso básico de teologia. Esse aqui é o auxílio. Então esse curso básico ele vai da teologia à doutrina de Deus, ó. A introdução. Além de colocar à disposição de todos os pregadores e estudantes da palavra de Deus em geral, uma Bíblia com mais de 1000 sermões para serem pregados em todas as ocasiões, estamos colocando à disposição dos leitores desta Bíblia um cursinho básico de teologia. É algo bem simples e resumido. O objetivo é facilitar a vida de tantos obreiros da seara do Senhor que não tiveram a oportunidade nem mesmo condições de fazer um curso mais amplo de teologia. Então aqui é uma apresentação. Aí tem a teontologia, a introdução, classificação da teologia, teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica, teologia sistemática, que são as ramificações da teologia. Ah, vou estudar teologia, certo, mas qual área da teologia você vai estudar, né? Qual especialidade você vai querer fazer? Se é uma teologia exegética, você vai estudar sobre a exegese dentro da teologia. Se é histórica, vai estudar histórica. Se é dogmática, dogmática. Então, por aí vai, né? O certo, você faz uma teologia básica, depois você faz um médio ou um avançado, aí você se especializa em uma dessas daqui, da ramificação, certo? Aí tem aqui a origem do termo teologia, ó.
O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no diálogo A República, para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzido pelos conterrâneos. Mais tarde, Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões. Então vai apresentar o que é teologia. A importância da teologia, tem todo o tema da teotologia, a teoria sobre a existência de Deus, deísmo, ateísmo, gnosticismo, monoteísmo, politeísmo. É tudo que você pode entender sobre a teologia. Então aqui é um curso básico. Não precisa a gente ter muito. Curso básico, antropologia bíblica, doutrina do homem. Você tem aqui o curso básico completo de teologia. Aí nós vamos um pouquinho mais além. Hermenêutica, arte de pregar o texto. Pronto, agora vamos para as 10 perguntas. 10 perguntas que um pregador faz. Vamos perguntar, cadê? Mais para cá. Pérolas. 10 perguntas que os pregadores mais fazem. Introdução. Então, primeiro, como fazer para me tornar um pregador bem-sucedido? Qual a importância das línguas originais da Bíblia na vida do pregador? Então tem resposta, pergunta e resposta do pastor Erivaldo, tá bom? Pérolas para o pregador, introdução. Jesus Cristo, Gênesis, Apocalipse, vai dando toda a indicação dessas pérolas do pregador. Entendeu? É muito recurso que você tem dentro dessa Bíblia, muito recurso. Além de sermões, você tem muito recurso em cima dela. Você tem aqui, concordância bíblica. Você vai encontrar aqui uma concordância bíblica. Olha como é interessante. Concordância bíblica. Para que serve isso daqui? É simples. Você quer falar sobre abominação? Vem aqui, abominação. Aqui tem os livros, as passagens que falam da abominação e um pouco do texto. Então é importante você ter uma concordância bíblica. Então todos os recursos estão aqui em cima dela. Concordância bíblica. Você vai ter em mãos. Então é uma ótima Bíblia, tá bom? É uma ótima Bíblia. Você pode ter, capazinho de couro. Aqui tem uma capazinha de plástico que eu coloquei para proteger ela, Tá bom? Tá aqui, Ótima Bíblia de estudo. A Bíblia do Pregador Pentecostal. Vale a pena adquirir? Sim, vale a pena. Se você quer estudar textos bíblicos, sermões, para você poder ter um desenvolvimento dentro da sua visão bíblica, principalmente a visão bíblica pentecostal, vale a pena você adquirir essa Bíblia de estudo, tá bom? Você ficou conosco até agora, ativa o sininho, se inscreva no canal e até o próximo review que nós vamos estar fazendo ainda durante essa semana. Um review de uma Bíblia muito boa, sensacional, para você ter na sua residência, tá certo?